Olá, bom dia a todas e a todos. É uma honra aqui, em nome do Senai Cimatec, poder estar representando a nossa instituição e estar com pessoas assim tão importantes aqui do nosso setor. Agradecer a Lilian, ao Salineiro, ao Olivier. Bom, pessoal, eu acho que esse setor nosso de óleo e gás, né, é um setor assim bem determinante e importante para o nosso país. Isso é inegável. E o que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos é uma sofisticação do ponto de vista de desenvolvimento e principalmente indo para o lado da inovação. Essa nova variável da descarbonização ou transição energética coloca, vamos dizer assim, um novo patamar de desafio para esse setor. Um setor que, de certa forma, através do recurso de P&D da ANP, ele vem cada vez mais se integrando com instituições de pesquisa, se integrando com as universidades e principalmente se integrando com as empresas. E a partir desse modelo, a gente percebe que o setor, as empresas como a Shell, a Petrobras e a Repsol, vêm buscando um portfólio cada vez mais robusto, olhando o curto, o médio e o longo prazo dessa transição. Então, nesse contexto, gostaria de começar aqui com Lilian, né, que é a nossa gerente executiva do SEMPES, muitos anos já, 18 anos de experiência na Petrobras, liderando projetos na área de offshore e também gestão de projetos de pesquisa. Lilian, conta um pouco aí da experiência da Petrobras nessa sofisticação, nesse portfólio que vocês têm visando essa transição energética, por favor. Muito obrigada, André. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, mais que um prazer, é uma honra poder estar aqui participando desse evento, da importância do tema, né, no nosso negócio e da importância do nosso negócio para o tema. Então, a Petrobras hoje ela se posiciona como uma empresa integrada e diversificada, né, de energia e que quer liderar a transição energética justa. Mas o que que é isso em termos práticos, né? Hoje a gente tem um portfólio onde a gente planeja gastar 16 bilhões, 16,6 bilhões em projetos em baixo carbono. Então a gente tem ali nosso portfólio dividido praticamente um terço, proporcionalmente um terço para cada área, um terço voltado para descarbonização das nossas operações, outro um terço voltado para desenvolvimento de novos produtos, biocombustível, biorefino, bioetanol, biometano, e um outro um terço de diversificação do nosso portfólio com novas energias. E aí a gente está falando de solar, eólica offshore, onshore, estamos falando de hidrogênio, CCUS, e temos ali 1 bilhão que é destinado a suportar toda esse portfólio em P&D. Então, hoje o P&D destinado a baixo carbono, ele é um P&D bastante robusto, e a gente tem ali linhas específicas de pesquisa. Então, quando a gente está falando de descarbonização das nossas operações, que é hoje talvez o nosso portfólio mais forte, mais robusto dentro do SEMPES, 80%, 85% do nosso portfólio está em descarbonização, quando eu estou falando de baixo carbono. Por quê? Porque a gente percebe que a gente vai demandar essa fonte de energia por muitos anos e, a despeito de hoje já sermos, uma das empresas que tem a produção de petróleo com menor emissão de carbono, o nosso desafio é sermos ainda mais. Então a gente tem aí linhas de pesquisas voltada para separação, de CO2 submarino, né, a nossa grande vedete aí que é o HICEP, que é uma parceria muito bacana com o consórcio de Libra e com universidades também. A gente tem, a foco em eletrificação das nossas operações, considerando que 65% de toda a emissão, gerada de CO2 vem ali da geração de energia das nossas unidades. Conseguir eletrificar nossas unidades é de muita valia, né, para essa descarbonização. E aí a gente tem
ideias de trazer energia limpa para as plataformas, seja onshore, seja offshore, eólica. Então a gente hoje tem várias linhas de pesquisa nesse sentido, outras de eficiência energética e também de captura de carbono. Então, assim, eu acho que esse seria, assim, o nosso portfólio hoje mais robusto, o voltado para a descarbonização. Claro, como eu falei, novos produtos também, né, biocombustíveis, mas, assim, 75% eu diria isso. E também um desafio não só offshore, não só para o upstream, como para o downstream também, né. Hoje a gente também tem uma linha forte aí de pesquisas voltadas para o downstream, não só de novos produtos, mas também de descarbonização das operações. Nossa meta aí é a gente chegar em 2030 com 30 toneladas de emissão e no upstream com 15 toneladas de emissão, dentro do nosso plano estratégico. Excelente, Lili, muito obrigado por tuas contribuições. A gente vê que não é realmente a gente não vai ver, não é uma solução simples. Portfólio gigante, são mais de 900 projetos, né, hoje gerenciados dentro do SEMPS. Gostaria de ouvir agora o José Salineiro. O Salineiro é o head de P&D da Repsol Sinopec Brasil, uma longa experiência numa carreira internacional e agora no Brasil, bastante pautada na área financeira, joint ventures, etc. Salineiro, conta um pouco aí para a gente qual é esse posicionamento desse portfólio da Repsol Sinopec Brasil e como esse portfólio também ele embarca essa visão global da própria empresa, né? Até por ser uma empresa que está em diversos países, é importante ver como esse portfólio influencia essa decisão global. Obrigado. Hola a todos. Obrigado a Lilian, obrigado a Olivier por aceptar estar acá en este panel y a André, por supuesto, como representante de Senesi Macheque. O que aconteció con la Repsol, como pasa que con casi todas las oil and gas, es que hubo un momento que la sociedad está demandando una transición energética. Voy a aprovechar la palabra justa que utilizó Lilian, porque algunas veces nos esquecemos de que para que esa transición pueda ser realmente ejecutar, va a tener que ser sostenible y económicamente viable. O que acontece es que Brasil, concretamente, es un país que ofrece la oportunidad de hacer un investimento en P&D porque la propia regulación forza o realmente invita a las compañías a hacer ese investimento. Ese investimento, la Repsol Sinopec Brasil decidió ya en el año 2022 mudar totalmente el portafolio. La gente consiguió trocar un portafolio de 100% enfocado a tecnologías de E&P, fundamentalmente, de operacionales. Ahora mismo la gente tiene un portafolio enfocado en decarbonización. Aproximadamente 60% de nuestros portafolios está enfocado en proyectos de decarbonización de diferentes tipos de tecnología, ¿no? Que después hablaré un poquito más en detalle. La importancia de Brasil para Repsol es mucho más grande de lo que la gente hace. Realmente, casi todas las programas de desenvolvimiento de tecnologías disruptivas focalizadas en decarbonización se están realizando acá en Brasil. Por muchas razones. Una ya comenté, porque realmente la gente tiene la oportunidad de hacer desenvolvimiento derivado de la ley de ANP. Y también porque Brasil ofrece la oportunidad desde muchas perspectivas de hacer ese desenvolvimiento de una forma sostenible y en un entorno que favorece ese tipo de energía. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acá, yo falo de ustedes porque aunque ainda yo veo trabajando acá en Brasil 4 años, ainda no puedo decir que soy brasileiro, mi sotaque me delata claramente, mas Brasil ofrece una oportunidad única, porque todo lo que la gente precisa en términos de centros de tecnología, ecosistema, muchas operadoras al mismo tiempo trabajando juntas, eso en Europa es casi inalcanzable. Y aquí la gente tiene la oportunidad de trabajar en parcería con muchas compañías, con Petrobras, con la Shell, con la Total, con la Petronas. ¿Entendido? Entonces, eso favorece mucho el desenvolvimiento de nuevas tecnologías acá.
agora mesmo o portafolio de R&D de Repsol está alimentado por Repsol Sinopec Brasil en un 50% de los proyectos de decarbonización global. Realmente el hub de decarbonización de los proyectos de tecnología disruptiva de Repsol está acá, en Brasil. Y fue un trabajo súper interesante de hacer. No ficou fácil, porque mudar el hub el hub Carter a Brasil no fue fácil, mas eu acho que con la ayuda de todos vocês, como sociedade, como centros de pesquisa e outras operadoras, a gente conseguiu. Excelente, Salendeiro. É muito bom a gente, como brasileiro, né, perceber a importância que o nosso país tem nesse ecossistema global de inovação e como empresas tão importantes como a Repsol Sinopec aqui levam esse conhecimento e toda essa relação para fora desse país. Tá? E a gente percebe, né, você acabou não comentando, mas a gente sabe que a Repsol, por exemplo, tem projetos importantes, bastante disruptivos, como o DAC, por exemplo, na Universidade do Rio Grande do Sul, né? Então isso é muito importante para você ter um olhar extremamente diversificado, obviamente sem deixar de ter o ambiente de negócio, o ambiente financeiro também sendo levado em consideração. Gostaria de passar agora para Olivier, né? Olivier, como gerente geral da parte de P&D da Shell Brasil, tem tido uma experiência muito grande, além da própria Shell, na BG, em grandes operações globais, né? E principalmente uma característica, né, de tanto ter mestrado, doutorado na área de matemática aplicada, mas também em gestão de negócios. Olivier, conta um pouco para esse público qual é a visão da Shell em relação a esse portfólio de descarbonização, por favor. Obrigado para o convite, é um prazer estar aqui com vocês e com vocês também. Um pouco do contexto, hein? Energia e matriz energética realmente são pilares de qualquer desenvolvimento sustentável da sociedade. Esta matriz energética deve ser sustentável, claramente, mas também acessível para todos e seguro. E as três características são importantes. Sabemos também que daqui 2050 a demanda de energia vai aumentar no mundo inteiro, mais ou menos 50%, mas de uma maneira bem diferente dependendo das regiões ou dos países, mas vai aumentar muito. Um exemplo recente, no setor elétrico, 10 anos atrás, AI, data centers quase não existem. Hoje podemos projetar que daqui menos de 10 anos, este data center vão consumir até 20% da produção elétrica mundial. Absolutamente enorme. Então, é Shell. Neste contexto, o propósito da Shell é impulsionar progresso. Impulsionar progresso significa nós devemos contribuir nesta aumentação da demanda de energia, aumentar este fornecimento, mas também fazer isso e reduzir as emissões. Então, é um desafio bem grande. É claro que P&D tem um papel central para atingir este objetivo. Os últimos 6 anos, a Shell investiu aqui no Brasil mais ou menos 3 bilhões de reais, é quase 500 milhões todos os anos. Somos segundo atrás de nossos competidores e parceiros Petrobras. Nossos investimentos são compartilhados em duas grandes áreas, setores. Primeiro, a parte upstream, quase 70%, lá realmente é para optimizar as operações, transformar as operações mais seguras. Optimizar significa reduzir nossa pegada de carbono também. Trabalhamos no setor de reservatório, poços e FPSO, mas também outro setor que está crescendo é a parte de novas fontes de energia. Agora temos mais ou menos 30% e esta parte está subindo. Quais são essas novas fontes de energia?
Para a Shell, o foco é mais sobre moléculas, como etanol, primeira geração, segunda geração, etanol da cana, etanol de agave, como utilizar o etanol, transformar etanol em hidrogênio, projeto em Nature-Based Solutions. Então, um portfólio crescendo nesta área de transição energética. Como fazemos este trabalho? Na verdade, no Brasil, tem uma capacidade enorme, intelectual, de laboratório, de infraestrutura, e realmente utilizar esta capacidade existente. Talvez alguns de vocês não sabem que a USP, por exemplo, se tornou uma das top universidades do mundo, entrando fazem parte do grupo de 50 melhores universidades técnicas do mundo. Está subindo cada ano e agora entrou neste grupo lá. Então, tem muitas capacidades e a Shell, a estratégia da Shell é de trabalhar em Open Innovation, né? Inovação aberta para utilizar esta capacidade existente. Então, criamos rede. Trabalhamos com 32 empresas, pequenas ou grandes. Temos parceria com 23 instituições chamadas ICT, que são universidades, o setor acadêmico, ou outras instituições como SENAI, SEMATEC, FAPESP, etc. No total, trabalhamos com mais de 1.200 pesquisadores que são de perto ou fora, trabalhando no nosso portfólio. E para terminar, quero dizer também que apoiamos 4 centros de inovação, com o USP, que é chamado RCGI, que é sobre Innovation Gas, com CINI, que é o Centro de Inovação de Nova Energia, recente, ano passado, que nós criamos, que é OCHI, que é Offshore Technology Innovation Center, e finalmente o que nós chamamos bioenergia, o Centro de Inovação na área de bioenergia cloud. Então, um portfólio bem abrangente. Hoje, acho, vamos focalizar na parte upstream e na parte de decarbonização, que é uma pequena parte do nosso portfólio, mas bem interessante também. Excelente, Olivier. A gente vê, assim, de certa forma, no discurso de cada um de vocês, a importância dessa conexão, desse desenvolvimento, da inovação, essa conexão com as empresas, com as instituições de pesquisa, e o quanto essas universidades e institutos também vêm crescendo, aprendendo com as empresas, com as indústrias, mas essa visão também que a gente percebe ESG em todo o discurso de vocês. A gente não está falando apenas de uma visão da descarbonização do lado ambiental. A gente percebe uma preocupação social e com isso a gente vai criando, assim, tendo uma visão futura que o nosso país pode cada vez ter mais forte. A gente vai dar agora um pouco de um zoom, né, nas discussões. Vocês tiveram a oportunidade de falar de uma maneira mais ampla. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, de temas mais específicos, né, que eu acho que pode se aprofundar e com isso levar um detalhe mais prático para o nosso público aqui também. Então, Lilian, gostaria que você pudesse falar um pouco do lado de CCUS que a Petrobras tem explorado aí nos últimos anos e um pouco dessa visão futura em relação a esse assunto. Perfeito. Bom, como o colega Olivier falou, né, a gente vai ter uma demanda energética maior. Hoje a Petrobras é responsável por 31% da oferta energética do país e a gente quer se manter relevante lá em 2050. E ali a gente pensa como a demanda vai aumentar, se manter nessa relevância, nesse impacto de ser 1/3, né, da energia vir da Petrobras. Além das novas energias, a gente aposta fortemente na captura de carbono. Então, hoje a gente já é líder mundial em captura de carbono, na verdade, na injeção de carbono. Então, 25% de toda a injeção de carbono do mundo hoje é feito pela Petrobras. Só no passado a gente injetou 14 toneladas de CO2 nos nossos reservatórios, e isso está muito atrelado, né, com a maximização da ampliação da produção, da recuperação desses reservatórios. E a gente tem a meta esse ano de chegar a acumulado de 80 milhões de toneladas de CO2.
Então, assim, a gente tem uma experiência muito grande nessa área. Mais de 40 anos, há quase 40 anos, a gente trabalha com reinjeção de CO2. A gente quer pegar essa experiência, essa relevância que a gente tem e fazer com que isso seja também a gente possa também, capturar esse CO2 das nossas operações. Então a ideia é que a gente tenha nas nossas refinarias e que a gente possa fazer isso também para descarbonizar as nossas operações como um todo. Mas também numa visão de futuro, quem sabe isso ser um novo negócio para a Petrobras. Hoje a gente tem todo um parque industrial, né, principalmente o Rádio Abate, que tem uma demanda de descarbonização. E isso é uma coisa interessante, né, porque quando a gente fala de descarbonização, eu acho que é um assunto que não existe ninguém hoje que não esteja olhando para ele, né. Não tem um nicho de mercado que esteja fora, seja qual for o seu negócio, se você é médico, você está pensando na descarbonização, né, tem um objetivo mundial nisso. Então a gente se aproveitar e a gente oferecer isso como um serviço, né, de oferecer a captura, o transporte, armazenamento, utilização do carbono para essas indústrias. Então, nesse sentido, a gente acabou de aprovar, estamos aprovando agora esse mês a fase 2 do nosso piloto de CCUS. É um piloto muito importante para a Petrobras, e não só para a Petrobras, né, eu vou explicar um pouquinho, mas é para o país como um todo. Nesse piloto, a gente vai capturar o CO2, da unidade de tratamento de gás nossa de Cabiúnas, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai transportar esse CO2 mais ou menos por 6, 7 quilômetros e a gente vai injetar esse CO2 em Barra do Furado, no reservatório salino de São Tomé. Então, assim, esse é um projeto hoje que ele vem habilitar, não só novas tecnologias, né, a gente vai avaliar materiais, a gente vai falar sobre a integridade desses materiais frente ao CO2, como é que ele se comporta, né, frente às corrosões, a gente vai avaliar como é que esses poços vão se comportar também, mas principalmente a gente vai fazer uma grande avaliação de monitoramento. Esse projeto ele inclui um poço injetor e mais 3 poços de monitoramento. Então a gente vai avaliar como é que a pluma de CO2 se comporta, né, nesse reservatório, para garantir que essas operações futuras, elas vão ser seguras, que a gente não vai ter essa demanda de ter tantos postos de monitoramento. Como é que a gente vai monitorar isso e garantir esse CO2, né, em condições ótimas, numa operação contínua. Então esse projeto, a gente vai estar injetando CO2 por 3 anos e fazendo esse monitoramento, e depois a gente fica mais 3 anos sem injetar, mas continua monitorando o comportamento. Bom, além de várias, tecnologias que vão ser estudadas, também tem um ponto muito importante nesse projeto, porque a gente trabalha junto com a ANP também avaliando a legislação, né. Como é que a legislação se comporta frente a um projeto de CO2, porque ele não existia, né, então isso é um projeto novo. Então, assim, é bem grandioso o impacto desse projeto. Esse projeto aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aí um MOU assinado com o Estado para pensar justamente num hub futuro dentro da linha de ter outras indústrias participando aí de um projeto futuro de um hub de CO2. No Brasil, hoje a gente tem mais 4 hubs espalhados, Espírito Santo, São Paulo, enfim, são 5 ao total. Então esse projeto, ele vai ser o pontapé inicial para isso. Pensa que hoje vai ser, a primeira experiência que a gente vai ter de injeção de CO2 num reservatório, salino. Lá na frente a gente tem outros projetos de também injetar em reservatórios depletados. Enfim, então a gente está apostando fortemente, porque a gente não concebe, continuidade das nossas, a gente conseguiu net zero sem a gente trabalhar fortemente no CCUS. Então, assim, hoje a gente aproveita as nossas competências, as nossas capacidades existentes para poder habilitar, para poder apostar fortemente. É muito vocacional para a gente trabalhar com o CCUS, né, a gente está bem dentro do nosso negócio. Excelente, Lilian. Acho que o fator escala é essencial para esse tipo de modelo, né, e trabalhar tanto na redução quanto na captura. Esses 2 lados aí da moeda são essenciais para essa visão futura.
Salineiro, fala um pouco sobre o programa Net Zero da RCSB, né? Como é que está isso nessa visão, por favor? Pues voltando al inicio de la conversa, realmente la gente en 2022 lo que halló interesante era definir un programa destinado fundamentalmente a net zero emission. No es una iniciativa estratégica voltada no apenas para reducir emisiones de gases de efecto estufa, mas también para a remoción activa de CO2 ya presente en la atmósfera, porque achamos que grandes compañías como a Petrobras ya hacen el trabajo de realmente capturar ese CO2, mas la gente ainda tiene que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Y la gente definió un programa enfocado en esa tecnología. Se definió un programa que la gente está invirtiendo aproximadamente entre 5 y 10 millones de dólares anuales, que es el único programa existente acá en América Latina de Direct Capture y que tiene envolvidas muchas más tecnologías, no solo el Direct Capture. El Direct Capture fue el pilar central de la estrategia, desenvolvido, como vos me faló, con el IEPR da PUCI de Rio Grande do Sul y con una compañía alemana, su nombre es Dagma, una compañía que inicialmente está formada por ingenieros del sector aeronáutico, que son los que construyen los mismos reactores que mueven un avión, están moviendo los reactores para la captura de CO2, ¿no? Mas, de toda esa tecnología, la gente tiene que definir qué va a hacer con ese CO2 después de ser capturado, ¿no? Y la gente tiene que desenvolver proyectos dentro de ese programa de mineralización de ese CO2. ¿Por qué es importante hacer ese desmovimiento en Brasil? Porque realmente Brasil tiene una vacía en Paraná de tierra basáltica que favorece esa mineralización y la gente está trabajando en varios proyectos relacionados con esa pathway tecnológico. Al mismo tiempo, la gente tiene que desenvolver tecnología asociada a cómo capturar el CO2 con el reactor, porque el reactor lo que hace es calentar, capturar el CO2, mas você necesita un material absorbente de ese CO2 que hace la diferencia realmente. No es solo la tecnología de ingeniería, sino también la capacidad de que tiene ese absorbente de capturar CO2. Puede reducir el consumo energético de la tecnología casi en un 50%. Me esqueci de falar que lo más importante de esta tecnología, el futuro, el challenge que que tiene que ser sostenible y económicamente viable. Actualmente no es. Realmente todos los estudios que figuran de otras tecnologías similares en el mundo, fundamentalmente en los países del norte de Europa, no funcionan económicamente ainda. Mas ese futuro, posiblemente. ¿Y qué acontece? Que realmente, y vuelto otra vez al discurso de por qué en Brasil y por qué la gente consiguió hacer ese desenvolvimiento acá, porque ustedes tienen, por ejemplo, la capacidad de generar energía eléctrica casi 100% green. Ya su matriz energética es del 85-90% green. Si la gente utiliza energía fotovoltaica para el proceso completo de la captura de CO2, pues estamos haciendo una negative emission a la atmósfera, ¿no? Y como parte final, la utilización de CO2 puede ser mineralizado y también la gente desenvolvió un proyecto y Lilian, vos nombró Cabiunas. Realmente el business case de este proyecto que voy a hablar ahora fue relacionado con Cabiunas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este CO2? Bueno, pues algunas personas del equipo de P&D de Repsol Sinopec Brasil definieron un proyecto también pionero de desenvolvimiento de una tecnología de producción de e-fuels a partir de CO2, utilizando fundamentalmente dos tecnologías que no son novas. Una es electrólisis y la final es el Fischer-Tropsch. Son dos tecnologías bien antiguas que lo que la gente está haciendo es destinarlas a otra utilidad, ¿no? Y realmente es ese ciclo completo, ¿no? Generación a través de fotovoltaica, absorción de CO2 de la atmósfera y utilización de ese CO2 para un producto final. Nuestros siguientes pasos, que son bien retadores, es hacer un
escalado de la tecnología y la integración de las tres tecnologías en un mismo proceso, que no fica fácil. Aquí estamos trabajando también con SNI Cimatec en el desenvolvimiento de la ingeniería para una planta de 5.000 toneladas y con nuestros parceros de Port d'Assú en el diseño de un proyecto global, ya con un parcero industrial para esa producción de e-fuels, en este caso marinos. Voy a deixar um pouquinho de tempo para Olivier, porque se nos está acabando. Ok? Muito obrigado, Salineiro. Passar para Olivier. Acho que Olivier tem uma parte bem importante, é falar de temas que são bem transversais, né? Como IoT, sensores e inteligência artificial. Qual o papel, né, dessas novas tecnologias na descarbonização, Olivier, por favor? Sim, vou começar com alguns acronyms, porque estão mudando muito, porque o setor está mudando muito. Hein? Quando eu falo de AI, inteligência artificial, quando eu falo AGI, é inteligência general artificial, que é muito mais poderoso. Quando eu falo de IoT, Internet of Things, todo mundo conhece. Vou falar de IoRT, inteligência, Internet of Robotic Things. Quando eu falo IRMS, IoT com Remote Monitoring Services. Se você pode ver a evolução da tecnologia, da digitalização e o progresso deste assunto. Alguns elementos do mundo digital, falamos muito de data analytics, e sobre utilizar grande quantidade de dados e tornar dados então knowledge. Falamos de IoT, lá realmente é para monitorar ou regular elementos das operações, neste caso, por exemplo, operações offshore, bombas, produção de poços, etc. Robotics e automação, de novo, são realmente esse uso de sensores e de robôs que vão permitir trabalhar real-time, no lado de fazer monitoramento, trazer informações, optimizar modelos, demora muito meses, às vezes anos. Digital twins, que são modelos matemáticos de uma realidade física, mas agora não são mais modelos matemáticos, são modelos baseados nos dados, ou são modelos híbridos. Enfim, tem muitas áreas que são em evolução rápida, e a questão é como capturar a evolução da tecnologia. E o que eu queria dizer, porque o tempo está acabando, é o que nós precisamos. Falamos muito de mão de obra, falta muito de mão de obra, além do dinheiro. Mas eu acho que falta é cérebro de obra. Porque trabalhar no mundo da digitalização, você precisa uma formação, uma educação um pouco diferente que os clássicos que você pode ter na cabeça, na mente, trabalhando offshore, precisamos técnicos, etc. Precisamos também muitas pessoas com uma formação bem específica na área da digitalização para poder introduzir este aspecto novo do mundo técnico dentro de nossas operações. Olivier, muito obrigado. Pessoal, acho que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tínhamos muitas coisas para conversar aqui, mas Lilian, Salineiro, Olivier, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Salineiro, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Passa rápido só para dar um olá a cada um de vocês e a gente encerra. Obrigado pela presença de todos, significado até o momento. Bom, pessoal, agradeço enormemente a presença de todos. São muitos desafios, mas eu acho que o grande desafio é a gente conseguir fazer um debate racional, um debate não ideológico, um debate justo sobre a temática e tecnológico, como a gente está fazendo aqui. O posicionamento da indústria de óleo e gás, ela é fundamental para essa transição acontecer e a gente precisa, de fato, estar nessa mesa construindo esse debate e as soluções. As soluções existem, a gente só precisa de viabilizá-las economicamente hoje. Obrigada. Foi um prazer compartilhar com vocês esta palestra. A gente tem futuro maravilhoso por delante que vamos a construir juntos
Y acá en Brasil la oportunidad de trabajar con grandes parceros como Petrobras y Shell es única. Así que la gente tiene que aprovechar el momento y el lugar. Okay, obrigado. De novo, muito obrigado. Acho a próxima vez vou voltar com mesmo mais acrônimos, mesmo mais modernos. Muito obrigada a todos. Aplausos.